Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e você tem dúvidas sobre qual adubo usar a depender da fase da sua planta? Se você tem mudinhas, ou quer engordar o caudex, ou quer florir, afinal, professor, como é que eu faço a adubação nas minhas rosas do deserto? Vou te esclarecer tudo nesse vídeo. Se você está chegando aqui agora e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clica no botão aí de se inscrever e aproveita, marca o sininho para você sempre ser notificado quando a gente tiver novos vídeos por aqui. São sempre muitas receitas circulando na internet para a adubação das suas rosas do deserto. Muita gente me pergunta, professor, qual o melhor adubo para as rosas do deserto? E eu te respondo, olha, não existe um melhor adubo. Depende muito do seu objetivo para com as suas plantas, da fase de desenvolvimento dela. Vou já te explicar como é que funciona isso. Primeira coisa, não precisa ficar se preocupando com uma marca. Não existe uma marca que seja milagrosa para a adubação das suas plantas, tá? Então já deixo esclarecido isso. Você tem que atentar principalmente a esses três números aqui, tá? Então esses três números aqui é que vão ser o norte para a adubação das suas rosas do deserto. Você tem, por exemplo, esse fertilizante aqui, ele tendo 4, 14, 8. Ou seja, ele tem uma proporção de 4 aqui de nitrogênio, tem uma maior proporção de fósforo e tem uma proporção aí um pouco menor de potássio, tá? Então, primeiro, isso é o principal que você deve atentar. Os macronutrientes, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. Lógico, os micronutrientes são muito importantes, né? Magnésio, zinco, então tudo isso é muito importante. Os micronutrientes são muito importantes para as rosas do deserto e a gente sempre deve usar um adubo que tem os macro e os micronutrientes. Mas se você já dominar aí o conhecimento sobre os macronutrientes, você já vai ter aí um bom caminho andado para ter sucesso na adubação das suas plantas. O nitrogênio, que é o primeiro número, ele vai estimular toda a parte vegetativa da sua planta, o desenvolvimento de ramos, de folhas, tá? Desenvolvimento de raízes, é o crescimento da sua planta. Então você vai focar nesse nitrogênio, vai ter uma proporção maior de nitrogênio no seu adubo, se você quiser fazer as suas plantas crescerem mais. Por sua vez, o fósforo, que é o número do meio, ele vai estimular o transporte e o armazenamento de energia na sua planta. Isso favorece o quê? Favorece a floração principalmente, mas favorece também a produção das vagens, né, que são os frutos das rosas do deserto, também o enraizamento, o fortalecimento de raízes e também um pouco o engordamento do caudex, tá? Então o fósforo ele é muito importante, principalmente se você quiser fazer a sua planta florir. A adubação deve ser mais rica em fósforo. E o terceiro macronutriente é o potássio. Potássio ele é muito importante para o fortalecimento da sua planta, para o engordamento do caudex, principalmente nessa fase aqui de mudinhas. Se você quiser ter aqui mudinhas gordinhas, fortes, você deve focar bastante em potássio e bastante em fósforo, tá? Então esses dois ali juntos aí, eles vão contribuir bastante para o engordamento dessas mudinhas aqui. O potássio também é muito importante quando a sua planta está com vagem, né? Ela está gestando ali as sementes, então para fortalecer ela, você deve caprichar no fornecimento de potássio aí para as suas rosas do deserto. Muito bem, entendido aí a função dos três macronutrientes, né? E aí a gente destaca um outro nutriente que é muito importante, que é o cálcio, tá? O cálcio ele vai ser muito importante na arquitetura das células da sua planta. O que é isso, professor? Olha, se você quer folhas bem formadas, flores bem formadas, tá? Plantas mais resistentes, né? Com tecidos mais rígidos, você tem que fornecer uma boa fonte de cálcio. E esse cálcio ele vai contribuir bastante para a boa formação das flores. Às vezes você tem flores que vêm
faltando pétalas, às vezes está faltando cálcio, tá? E também dá uma resistência a algumas pragas, como a cochonilha. Quando a cochonilha aparece nas suas rosas do deserto, pode ser um indicativo de deficiência de cálcio. Então, o cálcio ele é muito importante também, você não pode esquecer dele. Muito bem, agora conhecendo a função básica desses nutrientes, aí você já pode partir para a escolha do adubo que você vai usar na sua rosa do deserto, independente de marca, tá? Então você vai usar o adubo, escolher o adubo de acordo com a necessidade das suas plantas e da fase da vida delas. Quer ver um exemplo? Eu usaria esse aqui, que tem uma maior proporção de fósforo e potássio, para fazer as minhas plantas florirem, para produzir, estimular a floração nelas, tá? Ao mesmo tempo, ela ainda tem nitrogênio, que vai também estimular o crescimento, tá? Então, é um adubo que eu usaria se eu quisesse estimular a minha planta a produzir flores, tá? Quanto maior a proporção desse fósforo, maior vai ser a capacidade de colaboração desse nutriente para induzir a floração. Um outro exemplo que muita gente usa é o Forticote, né, ou Osmocote, né? Esse aqui ele tem uma maior proporção de nitrogênio. Olha o primeiro número, é o 15, tá? Então você tem aqui 15 de nitrogênio, 9 de fósforo e 12 de potássio, tá? Então seria o quê? Um adubo mais rico em nitrogênio e mais rico em potássio e, em último, o fósforo. Então não é um adubo voltado para a floração. Então essa proporção não é uma proporção indicada para a floração, é uma indicada para fazer a sua planta crescer, para produzir ramos, para se recuperar de uma poda, por exemplo. Você tem uma planta ali que está demorando a brotar depois que você fez a poda nela, você pode estimular essa brotação dando uma fonte de nitrogênio para ela, um fertilizante como esse, mais rico em nitrogênio. Um outro nutriente que é muito importante é o enxofre. O enxofre ele vai ser muito útil para as suas rosas do deserto porque ele vai favorecer o desenvolvimento das vagens. Se você tem uma planta que está produzindo vagens, ele ajuda essa planta a conseguir, né, dar conta de desenvolver essas vagens com as suas sementes. Ele também vai ajudar no desenvolvimento das folhas. Então, se você quer estimular a sua planta a desenvolver as folhagens, né, para desenvolver mais folhas, para se desenvolverem, o enxofre vai contribuir com isso. E ele tem um pouco de nitrogênio também, o que vai contribuir com o crescimento da sua rosa do deserto. E uma coisa que é muito interessante sobre o enxofre é que ácaro não gosta de enxofre. Então, quando você aplica o enxofre nas suas rosas do deserto, então, além de desenvolvimento das folhagens, de crescimento de ramos, de desenvolvimento de vagens, você vai estar irritando os ácaros, tá? Então, os ácaros eles não chegam a morrer por causa do enxofre, mas eles acabam saindo dessa planta, procurando outra e de repente ele morre nesse meio de caminho aí, tá? Então você acaba irritando os ácaros, às vezes deixa eles mais expostos a uma caricida que você vai usar ali. Então o enxofre ele ajuda muito nessa questão de repelir e irritar os ácaros, ajudando no controle dessa praga. Um outro exemplo de adubo que é rico em enxofre e também rico em potássio, olha, esse aqui, tá? E já tem o nome frutas aqui na embalagem, então ele vai ser mais rico em potássio e depois enxofre. Ou seja, então se você já sabe aí a função, você vai ter aí um adubo por causa da presença do potássio focado nas frutas, no engordamento de caudex, né? E com enxofre ajudando aí nesse desenvolvimento das folhagens e dos frutos também. Por isso que é um fertilizante voltado para o desenvolvimento das frutas, porque ele é mais rico em enxofre e em potássio. E aí tem um elemento que eu não exemplifiquei aqui, mas que eu falei que é muito importante, que é o cálcio, não é? Então nós temos como exemplo esse aqui, tá? Então esse plantio, né, forte plantio, ele é voltado para o cálcio, ele é mais rico em cálcio, ele tem uma proporção aí altíssima de cálcio e depois tem fósforo, tá? Então essa proporção mais alta em cálcio vai favorecer justamente a estrutura da sua planta, né? A boa formação das flores, mas essa alta proporção de cálcio ela ajuda muito também ao equilíbrio do substrato. Sim, porque muitas vezes o pH do seu substrato fica muito ácido e isso é muito ruim para o desenvolvimento das rosas do deserto.
O cálcio, quando ele entra em contato com o substrato das suas plantas, ele vai neutralizar, equilibrar o pH do substrato, favorecendo o desenvolvimento das suas plantas. Então isso é muito importante, você fornecer uma fonte de cálcio de vez em quando para dar um aporte aí de resistência para as suas plantas e para um melhoramento do substrato delas. Uma outra opção de fonte de cálcio é a farinha de osso, que é muito utilizada também nas rosas do deserto, e isso favorece bastante também o melhoramento do substrato e a floração também. E é isso, gente. Olha, veja e reveja esse vídeo quantas vezes quiser para te ajudar aí a entender como fazer a adubação nas suas rosas do deserto, tá bom? Esse conhecimento é fundamental para você ter sucesso no cultivo das suas plantas. Olha, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Deixa o like aí, curte esse vídeo que você ajuda ele a chegar a cada vez mais pessoas. E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de compartilhar à vontade, se inscreva no canal e me siga no Instagram que está aqui embaixo. Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau.